Pode parecer sensacionalismo, né? Para quem não acompanha ou não me conhece aqui, mas não é. O número de brasileiros tirando o visto, né, e principalmente consultas de imigração tiveram um crescimento assustador de 600%. Pessoas querendo sair do país depois das eleições. Claro que uma parte significativa dessas buscas pode não ser por esse motivo, né, das eleições, mas é uma porcentagem assustadoramente alta. E eu tenho escutado coisas como: se o Lula mexer na reforma trabalhista, que foi sancionada pelo Temer, né, depois da nojeira que a Dilma deixou, eu fecho o negócio e abro outro em outro país. Ou eu vou vender os meus ativos, reduzir o patrimônio, né, e ir para os Estados Unidos. Ou, cara, eu tenho uma dupla cidadania, já estou me planejando para poder passar um tempo fora junto com a família. Sem falar nas pessoas que nem sequer se planejam, né, e vão só com a cara e a coragem para outro lugar onde a cultura é diferente, comida é diferente, a língua é diferente, costumes diferentes, né, regulações e burocracias diferentes, dificuldades econômicas diferentes. Sim, dificuldades econômicas. E eu vou citar aqui alguns exemplos famosos, né, como a França, que sempre quer ser um bom exemplo para tudo e não sabe nem para onde ir com a política monetária para poder controlar a inflação. E os Estados Unidos, que além de começarem a aumentar as taxas de juros tardiamente, aumentaram muito pouco e a economia continua aquecida e não existe outro caminho senão aumentar energicamente as taxas de juros por lá. Apesar, lógico, da inflação real começar a ter quedas leves, né? Mas isso não significa que é um indicador futuro para que isso aconteça, né? Não é tão simples controlar uma inflação no país mais poderoso do mundo, a moeda mais líquida do mundo. Ou vai ser um sofrimento mais lento e sofrido, né? E parece que eles querem a segunda opção, observando a curva de juros, né, na inflação real por lá. Para os americanos é muito bom, né, porque eles imprimem dívida em dólar e o resto do mundo, que indiretamente é influenciado pela inflação americana. E as empresas que lidam diretamente com o dólar, principalmente as importadoras. A Inglaterra, então, nem se fala, né? Desde que saiu da União Europeia, vive trocando de ministro para ver se consegue resolver os problemas internos, né? Como se o primeiro-ministro fosse uma espécie de mágico. E falando nisso, a União Europeia inteira está sofrendo muito com a guerra por conta de um fato que poderia ter sido evitado, que foi a redução das usinas nucleares. A energia era eficiente e barata, mas por causa da demonização da matriz nuclear e por querer sempre sair bonitinho na foto, agora estão colhendo o que plantaram antes. Olha o exemplo, depender da coisa mais importante para o funcionamento do país, colocando nas mãos de outro, da Rússia, né? O cara que acredita que pode confiar na melhora do câmbio europeu, né, principalmente alguns fundos fazem isso, só podem estar no mundo de Alice, né? A Itália, ela vive uma crise há tanto tempo que acho que os italianos mais novos nem se lembram como é que é estar numa economia saudável, né, aquecida, fora os problemas políticos que vêm se arrastando há décadas por lá. E a Alemanha, né, que é o país que mais sofre do bloco europeu, afinal ele é o mais rico do bloco, né, praticamente é a economia que vem aí segurando as outras e com a indústria indo mal, com uma crise energética, né, sem falar da econômica e sem contar os outros países mais frágeis do bloco, né, que não tem como mais imprimir tanta dívida assim, acho que nem preciso falar o resto. Quando a gente olha, né, como está indo a política monetária em todos esses países importantes, né, o dado mais importante é vindo dos Estados Unidos, né, que influencia todo o resto, a inflação por lá está 8,2%, né, com projeções de 8%. Porém, em junho desse ano, as projeções eram de 8,8%, né, com 2 pontos percentuais a mais. E a inflação real, né, foi de 9,1%. Taxa acumulada foi bem mais do que a projetada. Então, projeção não significa que é uma espécie de profecia, né? Isso não existe na economia. E sim, pode haver uma melhora sim. E o mais provável é que 2023 seja um ano de queda de taxa. Porém, aqui no Brasil, né, temos uma taxa acumulada de 7,17% no IPCA, né, com o Banco Central segurando para poder manter uma queda sustentável. Foi a melhor equipe econômica e, sem dúvida nenhuma, a mais enérgica que o Brasil já teve, tanto na economia quanto também no Banco Central. E o crédito, né, lá no BC é do Campos Neto e a equipe dele, né? Com a autonomia do Banco Central, ele fica lá até 2024, algo que já foi até reforçado por ele mesmo. Sem falar que a Câmara
né, nunca foi tão representativa, né, como ela é agora. Se o governo vacilar no fiscal e a equipe econômica não conseguir, através dos planejamentos e ações, melhorar o país, né, pode ter certeza que isso não vai dar bom para eles. Consigo perceber a diferença do Brasil, né, com os outros países, né, mesmo com esse pós-eleições aí, e isso porque eu não citei os países em desenvolvimento ou que estão à beira da falência aqui na América do Sul. Para mim, por mais que seja um cenário ainda um pouco incerto, né, pensando em economia nacional, independente da administração, o destino do Brasil é crescer e crescer, né? E eu me refiro a empresas exportadores, negócios perenes, utilities, commodities agrícolas crescendo, e depois da crise, né, e recessão, né, que as coisas vão melhorar em algum momento, né, pelo amor de Deus, commodities no geral, como é o caso do minério de ferro e entre outros também. O petróleo mantendo os preços em patamares confortáveis para o setor, e isso não é só pelo peso da OPEP+, né, mas também porque foram anos sem investir em tecnologia no setor petroleiro pelo ESG. Afinal, todo mundo quer parecer bonitinho, né, depois das desmatações nos seus países e também de ter exaurido grande parte dos seus recursos naturais. O Brasil sempre foi um país importantíssimo em commodities, mas nunca foi tão necessário, né, para o mundo. E olha que se a gente for colocar os problemas climáticos, né, safras prejudicadas, proteína animal e soja nunca antes tão demandados, né, pelo crescimento desenfreado da população, a necessidade pelas commodities em países importantes, né, de insumos e exportadores de produtos finais, como é o caso da China e outros países asiáticos também. Se for colocar tudo isso no lápis, é uma matemática que não existe subtração. Então, se alimentar de notícias negativas e alimentar o desgosto no país não vai ajudar em nada, né? A verdade é que o mundo ele é injusto mesmo, né? Nós que temos que criar as nossas próprias oportunidades. É sem dúvida nenhuma um lugar onde os fracos não têm vez. Meritocracia pura. E eu não estou fazendo alusão aqui ao clássico onde os fracos não têm vez, tá? Crises, né, também geram oportunidades, tanto nos investimentos quanto nos negócios. Isso também deve ser levado em consideração numa decisão de querer sair fora do país. Tá difícil em todos os países. Inflação, crise econômica e política não é um fato isolado, né? Como sair de um barco remendado e cheio de alarde da tripulação e ir para um com um furo no casco, mas com quase ninguém sabendo da realidade interna dele. Entendeu? Se inscreva, ative o sino de notificações, porque os inscritos têm a moral aqui nas recomendações e até mudança de dinâmica aqui do JRG Capital, além de você não perder nenhum dos nossos próximos vídeos aqui. Deixa a sua opinião, o que é que você acha disso, deixa a sua visão de mundo aí nos comentários, porque isso é importantíssimo para todo mundo. Valeu, um grande abraço e até a próxima.